Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Continuando com os equilíbrios de solubilidade, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o método oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para determinação de enxofre, sulfato em fertilizantes. Tudo bem, pessoal? Então essa é a explicação do método oficial. Se você está pesquisando determinação de enxofre e fertilizantes e não entendeu o método, agora eu vou explicar para vocês. Lembrando, esse é o método oficial do Ministério da Agricultura. Tudo bem? Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative a notificação, isso é muito importante e ajuda muito o canal a continuar crescendo. Tem Hype disponível, pessoal? Tá vendo no celular ou num outro dispositivo móvel? Considere dar um hype nesse vídeo, pessoal, isso ajuda bastante a divulgação do canal. Sigam também o canal rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, que é uma forma de manter contato. Lembrando sempre, pessoal, sou mais ativo no Instagram, então a gente pode bater um papo por lá. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recadinho básico, mais de 80% de quem vê os vídeos não se inscreve no canal. E isso prejudica bastante o canal frente à plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo, tá ajudando vocês? Se inscreve, curte, ative o sininho, hypa se você tiver hype disponível. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Lembrando, esse canal é o canal de eu sozinho, não tem editor, não tem roteirista, sou só eu. Então, qualquer colaboração que vocês puderem dar comigo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, é o suficiente. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, já falei para vocês, da constante de produtibilidade. Você encontra diversos valores em livros de química analítica, Alguns deles, esse aqui, por exemplo, eu peguei do SCUG, todos esses valores. Falei já do tipo de precipitado, quando a nucleação é homogênea ou heterogênea. Nós temos precipitados ou cristalinos ou coloidais. E na gravimetria nós queremos sempre precipitados cristalinos na maior parte das vezes, tudo bem? Então, pessoal, sempre tem que ter uma nucleação heterogênea, ou seja, uma nucleação com velocidade menor que a taxa de crescimento da partícula, tudo bem? Falei da gravimetria do chumbo e da gravimetria do níquel. Se não viram os vídeos ainda e tem curiosidade, vou deixar os cards aqui, tudo bem? Hoje, pessoal, vou falar um pouco para vocês da importância do enxofre em fertilizantes, tudo bem? E da importância de também determinar a concentração dele na amostra. Bom, o enxofre é um elemento importante para o desenvolvimento de plantas, por isso está no fertilizante. Ele é importante para a síntese de aminoácidos, principalmente a cisteína e metionina são aminoácidos sulfurados que a planta produz, às vezes, se não tem quantidade suficiente. Também mecanismos de defesa. Diversos mecanismos de defesa usam compostos sulfurados para o crescimento da planta, tudo bem? Então, algumas plantas que cheiram mal provavelmente devem liberar algum composto de enxofre. A absorção de outros nutrientes, pessoal, principalmente nitrogênio e fósforo, é também feito a partir do enxofre. Esse método, pessoal, eu tirei desse manual aqui, o manual analítico, oficial de fertilizantes, corretivos, substratos, que é do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Era abastecimento no passado, manteve, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tirou o nome abastecimento, mas a sigla MAPA se manteve. Esse método aqui é do ano retrasado agora, 2003, é o mais atual. Mas ele é quase idêntico ao método 2014. Tem algumas diferenças que foram acrescidas que eu vou colocar aqui também, tá? Na playlist antiga que eu já prevei, não tinha determinação de sulfatos, tá? Mas provavelmente o método seria o mesmo. Ah, Heraldo, eu não quero fazer sulfato fertilizante, quero fazer sulfato medicamento. Se for gravimétrico, provavelmente vai ser muito parecido o método, tá, pessoal? Mas sempre busquem fontes oficiais e métodos para fazer suas determinações, tudo bem? Bom, o método oficial, pessoal, tem dois tipos de preparo de amostra para determinação do enxofre em fertilizantes. Esse primeiro é um pouco mais livre, assim, mais fácil, mais simples, que é a determinação quando você tem certeza que todo o enxofre vem da forma de sulfato. Então, você faz um substrato, por exemplo, que é só sulfato de potássio ou sulfato de magnésio.
tudo bem? Se você não tem certeza, você tem que usar o próximo, que eu vou explicar. Então, dessa forma aqui, eu garanto que todo o meu enxofre está na forma de sulfato, que é o principal nutriente absorvido pela planta. Esse é o método de amostra, tudo bem? Então, eu vou pesar a amostra num becker de 250 ml, tá? É importante por causa dos volumes, ser um becker de 250. Essa massa tem que ter entre 20 a 150 miligramas de enxofre, tudo bem? Eu não gosto muito do método assim, pessoal, porque você quer determinar o enxofre, quer determinar o sulfato, no caso. Então, você tem que ficar chutando algumas massas. Eu gosto mais de procedimentos que pese 500 miligramas, 1 grama, o que seja, tudo bem? Se você tem o teor nominal da amostra, você pode até estimar uma massa, tudo bem? Mas eu não sou tão fã de métodos assim. Mas vamos lá, é o método oficial do mapa, tá? Bom, daí nessa massa você vai adicionar 10 ml de água destilada e 10 de ácido clorídrico concentrado e levar aquecimento da quase secura, deixar uns 2 ml aproximadamente de solução. Tudo bem? O que vai acontecer nessa etapa aqui, pessoal? Você vai acidificar o meio. Se tiver principalmente fosfatos e carbonatos, os carbonatos vão decompor, virar gás carbônico com aquecimento, né? Vai evaporar. E o fosfato vai tender a ficar como ácido fosfórico. Tudo bem? E ácido fosfórico não vai precipitar o fosfato de bário. E o carbonato também vai ser decomposto, vai precipitar carbonato de bário. Certo? Então você está eliminando os dois principais interferentes nessa etapa de análise. Depois, pessoal, vou colocar mais 50 ml de água, 10 ml de ácido concentrado, clorídrico sempre, tá? Coloca o vidro de relógio e deixa em ebulição por mais 10 minutos. Tudo bem? Essa cobertura vai evitar que você espirre a amostra para fora, perca analítico, né? E se tiver vários beckers, evitar também a contaminação cruzada. É muito importante, pessoal. Essa secura mesmo, tem que tomar muito cuidado para não ter respingos, tá? Então, o tempo todo observando principalmente essa parte inicial aqui, para não ter contaminação cruzada. Tudo bem? Bom, passou esse tempo aqui, eu vou filtrar usando papel de filtro comum, tá? Principalmente se tiver material sólido visível. E o filtrado tem que ser colhido num becker de 400 ml agora, tudo bem? E eu vou lavar com 200 ml de água destilada aquecida, a uns 80, 95 graus, tudo bem? Para garantir que todo agora o analito acabe passando, não fique nada impregnado em algum possível resíduo, tudo bem? Agora, pessoal, o preparo de amostra se for enxofre total. Eu não sei se é só sulfato, pode ter sulfito, pode ter tiosulfato, pode ter algum organosulfato presente na minha amostra. Então vou usar essa técnica aqui, tudo bem? De novo, você vai pesar a massa da amostra num becker de 250 e essa massa tem que ser equivalente entre 20 e 150 miligramas de enxofre, tudo bem? Agora vai adicionar, pessoal, mais ou menos 50 ml de uma solução de hidróxido de potássio 100 gramas por litro em etanol. Pessoal, essa solução parece simples de fazer, mas não é. O hidróxido de potássio não é solúvel diretamente em etanol. Como eu prepararia a solução? Eu preparo uma de hidróxido de sódio para um outro fim. Mas para dissolver essa massa de hidróxido de potássio, eu teria que dissolver em aproximadamente 100 gramas de hidróxido de potássio em 100 ml de água destilada. Isso vai aquecer muito, tem que tomar muito cuidado porque pode chegar até ebulição mesmo, tão exotérmico que é a dissolução. Fazer em banho de gelo, tudo bem? Daí depois acrescentar o etanol bem devagar, tudo bem? Como eu falei, eu faço uma solução de limpeza, que é hidróxido de sódio, não de potássio no caso, que é muito parecido, ela é 40 gramas por litro de hidróxido de sódio em água. E eu faço dessa forma, eu dissolvo 40 gramas de hidróxido de sódio em 40 ml de água, espero esfriar e adiciono etanol. Tudo bem? Então essa solução é bem demorada e bem perigosa para fazer. Qual é a função dela? Essa solução vai ser muito alcalina, né? É uma base muito forte. E em etanol, o etanol vai ajudar a compatibilizar a solubilidade de materiais orgânicos, né? Ele vai dissolver algumas matérias orgânicas. O hidróxido de potássio vai hidrolisar proteínas, se tiver proteínas, vai saponificar se algum material gorduroso, né, algum glicerídeo, vai ajudar
na saponificação, melhorando a solubilidade desses produtos, tá? Ao mesmo tempo que vai hidrolisar algumas ligações de enxofre e vai ajudar, né, o enxofre em meio alcalino, quando oxidar, vai tender a formar sulfato, tudo bem? Porque daí, pessoal, eu vou deixar fervendo, né, como eu falei, vai hidrolisar proteínas, vai saponificar, por exemplo, se tiver algum material gorduroso, vai saponificar. Daí eu vou adicionar lentamente 30 ml de água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, 30% ou os 100 volumes, que é o mais concentrado. Isso aí tem que ser gota a gota, tá, pessoal? Então, meio alcalino, oxidante forte, vai oxidar todas as espécies de enxofre a sulfato. Então, sulfeto vira sulfato, tiosulfato vira sulfato, sulfito vira sulfato, algum organosulfato, algum organoenxofre, organosulforado vira sulfato, tudo bem? Então, mas tem que ser bem lento porque isso vai ferver muito. O peróxido vai começar a liberar oxigênio, né? E vai começar a liberar muita bolha. Não é fervura, mas vai dar uma efervescência. Tudo bem? Porque o meio é muito oxidante. Então tem que ser bem lento e agitando. Então goteja, agita, goteja, agita, goteja, agita, para garantir a oxidação total de todas as espécies de enxofre a sulfato. Depois eu vou filtrar, pessoal, recolhendo de novo o filtrado num becker de 400. Tudo bem? Novamente eu vou lavar com cerca de 200 ml de água. Vou cobrir com de relógio e levar a fervura por cerca de 1 hora. Tudo bem? Então eu vou garantir totalmente a oxidação das espécies de enxofre. Tem uma observação no método, pessoal. Se você observar algum sólido amarelo, pode ser enxofre elementar que formou durante a oxidação. Tá? Então não formou todo o sulfato, alguma forma de enxofre foi como enxofre elementar. Então, vê algum precipitado amarelo, repete o processo com uma massa menor de amostra, tudo bem? Uma recomendação que está no próprio método. Agora, pessoal, como faço a precipitação do sulfato? Tanto do sulfato livre, né, do primeiro preparado de amostra, quanto do enxofre total que eu falei no segundo preparado de amostra. Novamente, pessoal, são dois tipos diferentes de preparado de amostra. Vou gerar duas soluções. Eu vou fazer a precipitação de sulfato nessa solução gerada, ou do sulfato livre ou do enxofre total, tudo bem? Porque vai estar tudo na forma de sulfato agora. Primeiro, na solução obtida, tanto no um preparado de amostra ou no outro, eu vou adicionar mais 10 ml de ácido clorídrico concentrado, tudo bem? Isso garantiu pH bem baixo. Se tiver carbonato ainda que sobrou, vai decompor. Se tiver fosfato, vai formar ácido fosfórico, não vai precipitar os carbonatos de bário ou fosfato de bário, tudo bem? Que seriam possíveis interferentes, certo? Então, essa medida tem que ser, essa precipitação é sempre feita em meio fortemente ácido, certo? Daí, vai adicionar lentamente 15 ml de solução de cloreto de bário, 100 gramas por litro, perdão. O método manda colocar primeiro 5 ou 6 gotas para formar a primeira nucleação, depois adicionar o resto do cloreto de bário. Tudo bem, pessoal? Só que qual é o problema aqui? O sulfato de bário por si só já são cristais pequenos. Não tem jeito, mas a gente vai contornar isso. Eu vou explicar mais pra frente como. Depois, pessoal, adicionar todo o cloreto de bário, lentamente, agitando. Eu vou cobrir com de relógio e deixar aquecendo por 1 hora, sem deixar entrar em ebulição, tá? Depois de resfriar, eu vou filtrar em um papel de filtro de filtração lenta, que é o papel de filtro tipo faixa azul, tá? Guarda essa informação. Depois, pessoal, eu vou lavar com 10 porções de 25 ml de água destilada a temperatura de 80 a 90 graus, mais ou menos, né? Para remover todos os sólidos, todos os íons que ainda estão solúveis, tá? É importante, novamente, pessoal, fazer o teste de cloreto na água de lavagem. Tudo bem? Como é feito o teste de cloreto, pega um pouquinho da água de lavagem, né? Filtra aí. Na primeira filtração vai ter muito cloreto já. Então vai ter o ácido cloreto do ácido clorídrico, cloreto de bário. Então eu posso desprezar a primeira água mãe. Tudo bem? Então filtrei minha amostra. O que ficou no quitasato eu já posso descartar
um descarte no caso de ácido, tá? Que vai ter muito ácido clorídrico. Então, começar a passar água destilada. Nessa água destilada pode ter cloreto. Enquanto tiver cloreto, quer dizer que ainda tem íons dissolvidos no precipitado. Isso pode aumentar a massa dele. Então, vou passar água destilada, pegar um pouquinho da água que filtrou depois, né? E vou testar cloreto. Algumas gotinhas de ácido nítrico, algumas gotinhas de nitrato de prata. Turvo branco, ainda tem cloreto, mais água. Só vou parar de lavar, provavelmente essas 10 porções devem ser o suficiente, tá? Quando a hora que eu pingar a solução de prata, não formar nenhuma turvação, tudo bem? Não esperem muito precipitado, tá? A maioria parte já passou na primeira água de lavagem, então vai ser uma turvação leve, tá? Então, vi uma turvação, continua lavando. Ficou límpido o teste de cloreto, quer dizer que já está bom para prosseguir a etapa futura. Tudo bem? Já tirei todos os íons que são solúveis, então tudo que for retido é o meu precipitado. Bom, pessoal, acho que já trabalharam com isso, mas não custa lembrar. Essa filtração foi feita agora em funil de Buchner, não sei qual é o nome correto desse material, né? Uma peça de porcelana. É muito importante, pessoal. Eu já vi gente que não sabia disso. Você tem que deixar o papel de filtro perfeitamente encaixado aqui. Não pode ter dobras. Eu já vi gente tipo, o papel de filtro é muito grande, eu só amasso assim. Vai ficar dobras em volta que vai impedir a formação de vácuo ou passar material por fora. Então, todo papel de filtro para encaixar no Buchner deve ser cortado perfeitamente. Para encaixar aqui, não deve ter nenhum furo aparente e nenhuma dobra também formada. Isso pode causar problemas de filtração, pode passar a massa ou não gerar o vácuo adequado. Tudo bem? Então é muito importante, pessoal. Desculpa, parece meio óbvio que eu estou falando, mas já vi gente que não sabia disso, tá? Simplesmente ia passar papel de filtro dentro do Buchner e tinha problema na filtração. Tudo bem? Aqui eu falei, pessoal, dos papéis de filtro. Tem 4 tipos de papel de filtro no laboratório, né? Você compra no laboratório. Ele pode ser o qualitativo, que vai ter diâmetro de poro entre 40 e 25 micrômetros, tá? Então, quando eu não estou tão importando assim com as massas, tudo, só quero fazer uma remoção breve de algum sólido insolúvel, eu uso esse. Daí começam os quantitativos. O faixa preta é de 25 a 20 micrômetros de diâmetro de poro, tá? Uma filtração bem rápida, então cristais muito grandes eu uso esse papel aqui. O faixa branca, daí tem a média de 8 micrômetros de diâmetro de poro, uma filtração de média velocidade, tá? Então, por exemplo, alguns sulfetos tem que usar esse material aqui para filtração. E vem o faixa azul, que tem diâmetro médio de 2 micrômetros. O único papel de filtro que consegue filtrar os sulfatos de bário é o faixa azul. Tudo bem? Enquanto, por exemplo, se eu fosse filtrar os precipitados da aula que eu falei nos outros vídeos, né, o cromato de chumbo ou o dimetilglucosato de níquel, eu podia usar, por exemplo, um faixa preta ou um faixa branca. Se eu filtrar em um desses dois aqui, o sulfato de bário passa tudo, ele passa, ele é muito pequeno. Não importa se eu faço uma adição muito lenta ou não. A nucleação, o crescimento do cristal nunca vai acontecer efetivamente, tudo bem? Vão sempre formar cristais pequenos. É característica do precipitado, não tem que fazer. Então, eu sou obrigado a usar o faixa azul. Tudo bem? Então, eu tenho que usar esse tipo de papel. Outra coisa importante, pessoal, aqui tem alguns exemplos de papel de filtro. Tem vários diâmetros, que eu falei, você tem que cortar para adequar o teu funil de Buchner. E isso aqui, ó, hardened, ou seja, é endurecido, né? E ashless, ou seja, sem cinzas. Por quê? Esse papel é basicamente só celulose, não tem nenhum outro material. Por quê? Porque a gente vai calcinar esse material na próxima etapa. E se ficar resíduo, pode ficar uma massa que eu vou pesar achando que é o meu precipitado. Então eu tenho que sempre, quando eu vou fazer métodos gravimétricos, eu tenho que procurar o tipo ashless, sem cinzas. Ou seja, quando eu vou levar ele para calcinação, todo o material vai ser celulose e, devido ao aquecimento em meio de oxigênio, eu vou queimar todo o papel, vai virar tudo gás carbônico e água, não vai ficar cinza, não vai formar fuligem, então a massa residual que ficar do meu de resíduo é só o meu sulfato de bário. Tudo bem?
Agora, pessoal, como eu falei, tem que fazer a calcinação do precipitado. Por isso tem que ser papel de filtro ashless. Então eu vou pegar o meu papel de filtro e colocar num cadinho já pesado, tá? Ele tem que ter sido seco a mais ou menos 500 graus, né? E já pesado. Pessoal, é muito importante. Essas temperaturas são temperaturas muito difíceis de trabalhar, tudo bem? Eu não posso pegar meu cadinho a 500 graus e colocar direto no secador. Tem que deixar esfriar a pelo menos uns 250, tá? O que eu costumo fazer? O que eu costumava fazer? Eu não faço mais esse tipo de análise. Mas eu tirava da mufla, deixava numa estufa para não pegar a umidade, mas também chegar uma temperatura de equilíbrio da estufa, daí ir pro secador. Tudo bem? Eu já removi todo o material que pudesse ser calcinado, caso tenha algum, e é só para não pegar umidade. Outra coisa importante, pessoal, se eu usar aquelas canetas e marcar a vidraria e levar para a mufla, nessa temperatura vai decompor a tinta. Então tem que ser outro tipo de marcação no cadinho. Ou marcar com uma caneta pneumática, tipo um motorzinho de dentista. Você pode marcar, fazer uma gravação permanente, daí você dá um código pro teu cadinho. Ou eu já usei uns cadinhos que é feito com uma marcação com óxido de ferro. O que o professor me ensinou a fazer? Eu pego com muito cuidado, pego um pincelzinho, faço uma solução de cloreto de ferro e na parte de baixo, que é mais porosa do cadinho, eu faço uma numeração e calcino. Nessa calcinação, o cloreto de ferro vai formar óxido de ferro, então vai impregnar na porcelana porosa, daí tem uma marcação permanente também. Tudo bem? Então, daí eu posso identificar os cadinhos dessa forma. Depois, pessoal, o cadinho com papel de filtro tem que ser feito agora a calcinação na mufla a 800 graus por 30 minutos, tá? Então eu peguei, o jeito certo de tirar agora o precipitado do papel de filtro é fazer tipo uma trouxinha nele, né? Pra colocar dentro do cadinho. Daí eu vou levar ele para calcinação. E até chegar a 800 graus, pessoal, eu deixo a porta da estufa aberta para entrar o ar. Então tá aquecendo, tá entrando oxigênio. Nesse aquecimento começa a queimar o papel de filtro, formando gás carbônico pela presença do oxigênio, tá? Provavelmente quando chegar a 800 graus já acabou quase todo esse carbono bruto. Vai ficar só um pouquinho que vai acabar saindo como CO2 e água. Pessoal, se tiver muito papel de filtro, pode dar muita fumaça. Então tenha muito cuidado com alarmes de incêndio, às vezes fuligens, tá? Então, muito cuidado na hora de trabalhar com a mufla essa temperatura. E isso é uma recomendação minha de novo, pessoal. Deixar esfriar até uns 250 graus, pelo menos, antes de tirar e colocar no secador. Aí sim chega a temperatura ambiente, tá? Se eu colocar muito cadinho 800 graus dentro de um secador, ele pode não aguentar a temperatura. Tudo bem? Fica tão quente lá dentro que pode até explodir. A dilatação térmica do ar pode acabar quebrando ele e explodindo. Não dá pra ficar esperando também, né? Deixar o respiro dele aberto, que vai demorar muito para entrar em equilíbrio, tá? Então, como eu falei, sempre trabalhei dessa forma. Tiro da mufla, deixo numa estufa, por exemplo. Ou então, se já controle de temperatura na mufla, eu fico guardando, ou no visorzinho chegar a uns 250 graus, 300 já é possível, se não for muito, daí eu tiro e coloco no dessecador, tudo bem? Daí entrar a temperatura ambiente. Depois de frio, eu vou pesar o conjunto cadinho mais precipitado. Tudo bem? Ficou claro essas etapas, pessoal? Com essas dicas que eu também estou dando, pessoal, como eu falei, não está no método, são da minha experiência agora, tá? Observação, pessoal. No método de 2014, que é o anterior, não tinha isso, mas em 2023 entrou. Eu posso substituir o papel de filtro faixa azul por um quadrinho de vidro esterilizado, agora tem esse vidro G4. Eu falei nas outras aulas, né, do bário e do chumbo e do níquel, que podia ser um G3. O G4 tem poro menor, é o que se utiliza para fazer a filtração de sulfato de bário. Tudo bem? Então eu vou secar ele a 240 graus primeiro e depois eu vou secar o cadinho com o precipitado a 240 graus de novo. Tudo bem? Então, pessoal, muito importante e tem que ser a meia hora que recomenda o tempo de secagem a essa temperatura.
Pessoal, muito importante, esses cadinhos G4 são muito caros também, tá? Então, você precisa de uma estufa mais cara, que para 240 graus tem que ser uma estufa com circulação de ar, não pode ser uma estufa qualquer, ela pode queimar, inclusive, são estufas próprias para chegar a essa temperatura, embora uma muva também seja cara. Tudo bem, papel de filtro é barato. Só que o método de calcinação é muito demorado, esse método aqui é mais rápido. Então tem que ver o que é vantagem caso queira implementar esse método na tua empresa, tudo bem? No seu dia a dia, na tua rotina analítica. Tudo bem? Eu acho mais seguro trabalhar com o cadinho de vidro esterilizado, porque a temperatura é mais baixa. Tudo bem? Então aí são as escolhas, certo, pessoal? Como eu falei, no método 2014 não dizia isso. Quando o método oficial tem que ser usado o que está no método oficial, tá, gente? O método mais atual, 2023, já diz que pode usar. Então, recomendação minha, usem. Agora, pessoal, vamos aos cálculos, né? Como sempre, dar um exemplo aqui arbitrário. Pesei 3 massas de amostra. Esse meu cadinho, só o cadinho limpo. E aqui o cadinho mais precipitado, tudo bem? Então, como faz os cálculos? Bom, pessoal, a primeira parte é sempre a mesma, né? Primeiro eu vou fazer a variação da massa, né? Que vai me dar a massa do sulfato de bário. Que é a massa cadinho mais precipitado, menos a massa do cadinho. Vou fazer sempre a primeira replicada, tá, pessoal? Então, a variação de massa vai ser igual a 32,3917 menos 32,0256. Então, a minha variação de massa vai ser de 0,3673 gramas. Então, essa massa aqui seria a minha massa do sulfato de bário que eu filtrei. Tudo bem, pessoal? O método do mapa pede para você colocar a forma de porcentagem de enxofre e massa-massa, porque é a forma depois que os engenheiros agrícolas vão calcular para a quantidade de fertilizante que deve ser colocado na planta, no tipo de planta que for, tá? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que a reação, né, os sulfatos de bário, 1 mol, né, tem 1 mol de enxofre, certo? Então, a massa molar do sulfato de bário é 233,39 gramas por mol. E do enxofre, 32,06 gramas por mol. Então, já 1 mol de enxofre pesa 32,06 gramas. 1 mol de sulfato de bário pesa 233,39 gramas. Bom, a massa do meu precipitado era 0,3673 gramas. Isso vai dar minha massa de enxofre. Tudo bem? Fazendo a continha da regra de 3, a minha massa de enxofre vai ser igual a 0,0505 gramas. Tudo bem? Multipliquei aqui e dividi por aqui. Pessoal, regra de 3, tá? Isso é a massa de enxofre no precipitado. Então, como seria o 100%? Então, eu sei que a minha massa de amostra seria o 100%. A massa de enxofre
me dá a porcentagem de enxofre. Tudo bem? Outra regrinha de 3, tá? Então, isso aqui na porcentagem de enxofre vai ser igual a 10,04% massa-massa. Tudo bem? Então, duas regrinhas de 3, tá, pessoal? 3, na verdade. Duas regras de 3 e uma diferença. Eu cheguei no valor do teor de enxofre na amostra. Tudo bem, pessoal? É direto, não tem segredo nenhum. Isso, pessoal, não tinha no método de 2014, mas tem no método de 2023 agora. Você pode reportar como trióxido de enxofre ao invés de enxofre, tá? Alguns rótulos falam em porcentagem de trióxido de enxofre do fertilizante, tudo bem, pessoal? Então, daí isso é outra forma de calcular para o engenheiro. Como faz? Bem parecido. A única diferença, pessoal, que agora eu vou lembrar, até mudar de cor aqui. Agora, 1 mol do sulfato de bário tem 1 mol de SO3, certo? Então, de novo, vou trocar agora aqui, né? A massa molar do sulfato de bário é a mesma. A massa do trióxido de enxofre é agora 80,06. Tudo bem? A massa que eu obtive de precipitado vai dar a massa agora de SO3. De novo, pessoal, regrinha 3 simples. O equivalente à minha massa de SO3, né, trióxido de enxofre, dá 0,1260. Certo? Daí, de novo, para fazer a porcentagem, 0,5025 seria o 100%, 0,1260 vai dar a porcentagem de trióxido de enxofre massa-massa. De novo, pessoal, regra de 3, essa porcentagem de SO3 vai ser igual a 25,1%. Massa. Tudo bem, pessoal? Duas regrinhas de 3. Certo? Ah, mas eu não quero o teor de SO3, quero o teor de sulfato mesmo. É que eu uso a massa molar do sulfato, é só crescer mais 16 no caso, né? Que é mais um átomo de enxofre, vai para 96,06, tá? É direto. Tudo bem, pessoal? Então, tenho as duas formas de cálculo que está pedindo no método oficial do mapa. Bom, pessoal, então esses aqui são os valores, né? Os outros cálculos, né? Para cada massa, cada teor. Tá? Então, a gente tira a média. Pessoal, então a média, no caso do teor de enxofre, é 10,10% massa-massa. A estimativa do desvio padrão dá 0,06 desses valores aqui, tá, pessoal? Estou marcando em roxo. E do óxido de enxofre, né, vou marcar aqui em vermelho, tá? Se eu tirar a média desses daqui, a média do teor de óxido de enxofre vai dar 25,2%. Massa, é a estimativa de padrão de 0,1. Tudo bem, pessoal? Ah, não bateu muito valor, pode ser arredondamento que eu fiz, você fez de outra forma, tá, pessoal? Na verdade, eu usei muito Excel, e Excel às vezes dá umas bugadas
no arredondamento, tá? Então, essas são as fórmulas de fazer o cálculo da determinação de enxofre em fertilizantes. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal e espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a continuar crescendo. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Você pode doar a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Se tiver disponível um hype, né, talvez no celular, num dispositivo móvel, dá um hype nesse vídeo, pessoal, colabore, isso ajuda o YouTube a divulgar mais ainda o canal e atrair mais inscritos, divulgar mais o canal. Assim eu posso continuar crescendo e, de repente, melhorar ainda mais a qualidade do canal. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.